Olá, amigos queridos. Vamos dar continuidade, ao nosso estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje é o capítulo 161. E para que nosso estudo seja muito produtivo, tranquilo, vamos pedir a presença dos nossos amigos espirituais para nos intuir sob a proteção de Jesus, para que as melhores palavras possam sair da minha boca, para que eu possa ter ouvidos de ouvir, para que eu possa sentir e dizer com todo o meu coração aquilo que precisa chegar a todos nós como aprendizado. Que Jesus nos abençoe e esteja conosco. Hoje o Emmanuel chama para reflexão, o capítulo 61, como eu falei, que o título é Aproveitemos. Uma palavrinha tão pequena, Pequena, mas tão importante, porque fala muito sobre tudo o que Deus nos oferece, todos os recursos que Ele nos oferta, nos oferece, coloca à nossa disposição, através, dos missionários, dos mensageiros que nos auxiliam a caminhar, a cada reencarnação, a cada passada para a nossa evolução, todos os recursos, todos são disponibilizados para o nosso bem, para a nossa evolução. E por misericórdia divina, todos esses recursos chegam igualmente para cada filho. A diferença está na forma como a gente recebe, percebe esses recursos, como a gente utiliza esses recursos, de que forma a gente consegue observar e ver a grandiosidade de cada momento das nossas vidas, porque a gente costuma muito a sempre colocar empecilhos, criar mais necessidades, nunca tá bom, a gente só consegue enxergar normalmente as dificuldades com mais ênfase, não tendo olhar para aquele momento, mesmo com dor, mesmo com dificuldade, que aquele momento traz uma lição para a nossa evolução moral, para a nossa evolução espiritual. Então a gente cria muitos empecilhos. Se for assim eu quero, se não for eu não quero, se for fulano tudo bem, se for fulano eu não consigo, se o trabalho for assim eu dou conta, se não eu não dou conta. Então é tanto se que a gente vai agregando, para que a gente consiga caminhar. Então a gente vai colocando muitas coisas supérfluas e esquece do verdadeiro sentido de viver, de estar aqui reencarnado. E a gente acaba, por conta dessa falta de critério para perceber o que realmente é valoroso para o nosso caminhar, a gente deixa passar muitas oportunidades, perdendo tempo com reclamações, se vitimizando muitas vezes. O Emmanuel vai nos mostrando ao longo da reflexão que à medida que a gente vai amadurecendo espiritualmente, a gente consegue compreender melhor essas oportunidades e aí sim, aproveitando cada vez mais aqueles momentos mais simples, mais pequeninos que pareçam, mas que são de grande valia para o nosso aprendizado, nessa escola. Porque a gente sabe que a gente vive, a vida terrena, ela não é linear, Ela se mostra muitas vezes, em momentos bons, difíceis, com maior dificuldade, menor dificuldade. E cada filho tem a sua particularidade, aquilo que é necessário para que ele se promova enquanto criatura do bem, galgando cada vez mais a perfeição.
Então, cada qual recebe aquela porção necessária para a sua evolução. E aí nos cabe amadurecer para perceber a misericórdia de Deus em todos os momentos de nossas vidas, todos, sem exceção, né? E aí o Emmanuel escolhe um versículo, né, para nossa reflexão de hoje, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, e o versículo é o 48. E destas coisas sois vós testemunhas. Nesse momento, né, só para dar para a gente saber onde estamos, situar, né, em que situação isso se deu. Jesus, né, já havia cumpriu a sua missão aqui enquanto feito carne entre nós. Então ele já estava se despedindo para voltar à sua casa de amor, né, ao mundo espiritual, para continuar a sua bendita missão de nos fazer chegar a espíritos puros, né, a caminhar com a humanidade terrena também, nos auxiliando, né, em nossa evolução. E aí Jesus ele fala para os seus discípulos, né, um pai falando para os seus filhos, né, como um pai se dirige aos seus filhos, né, dizendo: olha, tudo foi dito e exemplificado por mim. Vocês testemunharam, né? Então, na verdade, ele quis dizer: vocês ouviram e viveram tudo, testemunharam mesmo, presenciaram as minhas atitudes, daquilo que o Pai espera de nós, de cada filho. Então, Jesus fala, né, que todos os discípulos que já ali estavam ouviram e testemunharam cada passo, cada momento de amor de Jesus com todos nós, com a humanidade. E Emmanuel, para começar, ele tem uma frase, né? Ele inicia com uma frase que toca muito o nosso coração, né? Jesus sempre aproveitou o mínimo para produzir o máximo. E, meus irmãos, não tinha como não ser dessa forma, né? Jesus era um espírito puro, um Cristo planetário. Então, ele já alcançou, né, a pureza. A pureza, ele já havia há milhões de encarnações, né, há bilhões de anos, de vidas, de momentos. Jesus já é um espírito puro. Então, ele era o modelo de perfeição moral, né? Então, ele é o nosso guia. Como não aproveitar o mínimo para produzir o máximo? Porque ele era espontaneamente o amor ali, encarnado entre nós, né? Entre os homens. Então, ele aproveitava cada momento de vida entre as pessoas para produzir o máximo, para deixar o seu legado para a eternidade, auxiliar e amparar a humanidade no seu processo evolutivo. Né? Jesus exemplificou a sua fidelidade a Deus, a sua comunhão com Deus, com as leis divinas. E nós, né? Fico pensando, e nós, o que fazemos com tudo que nos é oferecido pelo alto, né? Por misericórdia divina? Aproveitamos da melhor forma o mínimo para fazer o máximo, né? Do bem para nossa própria evolução e também dos nossos irmãos, dos nossos companheiros de jornada, né? O que fazemos com o nosso tempo, com os momentos, com cada pedacinho de minutinho que temos aqui? Aproveitamos o máximo ou a gente fica adiando,
substituindo por coisas supérfluas, por coisas que realmente não nos levam a nada, a não ser a ficar estagnado, né? A não produzir o amor, o bem, a se autoconhecer, burilar, né, as nossas fragilidades. Então, é isso que o Emmanuel começa nos alertando. Jesus sempre aproveitou o mínimo para produzir o máximo, e foi isso que ele fez. Porque tudo que ele fez ecoa até hoje e é eterno, na verdade, né? Não só aqui no nosso planeta, mas por toda a eternidade. O seu exemplo o seu evangelho, o seu exemplo, ele é estudado, ele é minuciosamente acompanhado para que seja o modelo para as nossas atitudes, para o nosso caminhar, né? E aí ele segue. Com 3 anos de apostolado, acendeu luzes para milênios, né? Então a gente tem, né, só tem mesmo conhecimento real, né, da vida de Jesus por 3 anos, né, na sua fase adulta, porque na sua fase de adolescência, de juventude, pouco se tem escrito. A Grande Espera é um livro de Eurípides Barçanufo, né, que fala um pouco da vida de Jesus mais jovem, mas também pouco, mas ele relata algumas coisas. Mas o que nós sabemos é que nesses 3 anos somente, né, de apostolado, ele realizou tudo que precisávamos para compreender que não estamos sozinhos, que é possível, diante das dificuldades todas, da dor, amar o próximo, compartilhar, servir a Deus. Então ele demonstrou com todo o seu amor a comunhão total com Deus enquanto encarnado, né? Então ele, sendo governador do nosso planeta também, ele quis ficar entre os suas ovelhas para demonstrar todo amor e dizendo, olha, é possível vencer as vicissitudes, vencer as dificuldades, sofrer e compreender que dentro desse sofrimento é luz para a nossa evolução. Então Jesus deixou o caminho iluminado, né, para que pudéssemos seguir adiante, né, transformando os nossos sentimentos. Foi assim que ele nos exemplificou, sempre com humildade, com amor, com compaixão, né, e tratando o outro, né, com todo o bem do mundo, né, com todo o bem, não só fazendo aquilo que gostaríamos, não fazendo aquilo que não gostaríamos que nós fizessem, e fazendo todo o bem possível de se fazer, né, e colocando em sacrifício em prol do semelhante, do irmão. E aí eu fico pensando que a gente não tem noção da profundidade de tudo que Jesus deixou para nós. A gente ainda não abraçou tudo, a gente não entrou naquilo que é de mais precioso, né? Porque Jesus deixou para a gente um tesouro, né? Com o seu caminhar, com o seu amor. Então ele deixou, eu penso que é um tesouro ainda que a gente abriu ali aquele baú e vimos só a parte de cima, sabe? Porque a gente ainda não alcança aquilo que tem ali por baixo, né? De tanta grandiosidade, né? Que ele nos oferece, dizendo a nossa capacidade, nosso potencial, o quanto Deus está em tudo, né? Enquanto a perfeição, né? Que Ele é o nosso Pai, o nosso Criador, não desampara nunca, estamos mergulhados no seu amor. Então é muita coisa ainda a descobrir, né? Ainda somos bem
estamos iniciando na nossa escola, né? Temos muito a descobrir. E aí ele vai dizendo, durante a leitura, né? Ele vai dizendo como é que Jesus utilizou aproveitou esse mínimo para produzir o máximo. E aí ele vai pontuando. Congregando pequena assembleia de 12 companheiros, renovou o mundo. E Jesus não escolheu aqueles sábios, né, quem tinha mais fortunas, não. Jesus escolheu 12 homens simples, eram semi-analfabetos, pescadores, a maioria pescador, mas que tinham o coração disponível para amar, que tinham a vontade de seguir Jesus, a aprender o bem, a largar tudo e ir junto com ele para pregar o amor de Deus, né? Era isso que Jesus buscou nos seus discípulos e com eles espalhou a semente da vida eterna para milênios, né? Até hoje, né? Então, assim, nada ficou esquecido, né? Muito pelo contrário, a cada dia está-se mais vivo os seus ensinamentos, né? O seu evangelho, a grandiosidade do evangelho que Jesus nos deixou como legado, como tesouro, né? Só assim, né? Como um tesouro a nos nortear, né? Então ele deixou a semente, né? Através de seus discípulos, homens simples, mas com o coração transbordando de amor e de vontade de transformar, de mudar e de seguir a Jesus. Então a semente foi lançada, pegou e está germinando, germina até hoje, continuará germinando para dar as árvores, flores, até tudo ser tomado de flores puras do amor, da compreensão de Deus, da bondade, do bem, até que nosso coração também esteja puro como o de Jesus, né? E nos entendendo como criaturas, filhos de Deus, e que o nosso caminhar é para nos tornarmos uno com seu amor, né? E ele vai pontuando. Com uma pregação na montanha, inspirou milhões de almas para a vida eterna. Imagina, né, quantos corações foram amparados e até hoje são amparados pelo Sermão da Montanha, por tudo aquilo, né, as bem-aventuranças, aquilo que Jesus pregou e falou no sermão. Quantos corações são aliviados, dá ânimo para continuar a viver com fé, com esperança. Então, o Sermão da Montanha serviu e serve para nos manter vivos, né, e aliviar o nosso coração de tantos que já se foram, dos que estão aqui e dos que virão ainda, né? Converte a esmola de uma viúva em lição imperecível de solidariedade. Ele faz referência, né, àquela viúva que ela dá a esmola, ela dá 2 moedas, era aquilo que ela tinha para sua sobrevivência, né? E enquanto ali Jesus observava, né, essas atitudes junto com os discípulos e via que, né, quem tinha muito dinheiro colocava ali uma oferta muito maior, tesouros, ouro, moedas, e aquela mulher, mas assim, davam sempre aquilo que sobrava. E aquela viúva, ela só tinha aquelas 2 moedas para sua sobrevivência e ela deu aquelas 2 moedas. E Jesus diz para aqueles discípulos que quem deu mais foi aquela mulher, porque ela deu aquilo que lhe faria falta, somente aquilo que ela tinha, né?
Então, o que nos conduz, né, o que nos faz crescer espiritualmente diante da nossa caridade material, né, é o desinteresse, o desapego, o valor real da evolução do espírito é quando a gente doa sem esperar nada, né? Sem pensar em troca, né? Em fazer uma troca com Deus. Não, dá de coração aberto. Por isso que aquelas moedas significavam muito, porque era o mais puro amor ali, genuíno, sendo ofertado. E ele continua: corrigindo alguns espíritos perturbados, transforma o sistema judiciário da terra, erigindo o amai-vos uns aos outros para a felicidade humana. Então Jesus aqui, ele quis dizer, né, o seguinte, né, os criminosos, né, hoje as pessoas que ainda perduram no mal, né, os espíritos obsessores, aqueles que ainda trazem muita dificuldade em mudança de comportamento, eles também são nossos irmãos, né? Então, houve uma evolução. Claro que a nossa justiça, a justiça humana, ainda muito falha, muito frágil, tem que caminhar bastante. Mas se olharmos para trás, antigamente a justiça era vingança por vingança, né? Era olho por olho, dente por dente. Hoje em dia, já se pensa, né, em regenerar, a dar condições para que aquela criatura tenha oportunidade de um recomeço. Obviamente que estamos muito longe do ideal, né? Há que se pensar muito sobre isso e mudar todo o sistema que nós temos hoje em dia, mas houve um avanço, né? E isso é sempre com o olhar de Jesus, né? Tudo que ele deixou são sementes, são o ouro daquele grande tesouro, né? São peças, né, deixadas naquele baú de amor que ele nos ofereceu quando esteve entre nós. E isso ele quis dizer, porque sem amor ao próximo não há felicidade. Nós só somos felizes se todos os nossos também forem felizes. E aí a gente precisa ter esse olhar de caridade, de auxílio, de compaixão, de se colocar no lugar do outro, de empatia. De 5 pães e 2 peixes retiram alimento para milhares de famintos, né? E aqui Jesus faz referência sobre a misericórdia divina, né? Diante daquela migalhinha que a gente oferece, que a gente compartilha, que a gente divide, a gente vai compreender que o alto encarrega de multiplicar, de prover as necessidades, né? Então, um ato de amor inunda o mundo de amor, né? Da ação de um Zaqueu bem intencionado, traça programa edificante para os mordomos da fortuna material, né? O Zaqueu passa a ser um símbolo daqueles que possuem muitos bens materiais, da forma de comportamento que deve ser, né? Ele vira um símbolo, um ícone, né, de como deve se portar aquele que que tem mais condições, né, riquezas materiais. Da atitude de um fariseu orgulhoso, extrai a verdade que confunde os crentes menos sinceros, né? Jesus sempre, né, em todas as oportunidades que ele tinha, que ele percebia o perigo no futuro, ele sempre alertou, né, para a religiosidade somente externa, né, vazia, para a hipocrisia da religiosidade, né? É como se ele estivesse dizendo: olha, cuidado, viver a religiosidade de forma só aparente não é o caminho. E ele sempre foi enfático, né? Ele era duro nessa fala para que nós pudéssemos ser alertados de fato sobre esse risco, né? E que até os dias de hoje acontece muito, né? E prossegue: curando alguns doentes, instituiu a medicina espiritual para todos os centros da terra.
né? Então ele ressignificou, né? Porque não é somente a cura do corpo, mas a cura da alma. Há que se curar a alma, o coração, para que o corpo seja curado também, né? Tanto que quando Jesus, né, curava a cada filho, ele sempre dizia: tua fé te curou. Não vá, não peques mais, porque na verdade todas as nossas mazelas, as nossas doenças são consequências das nossas más tendências, da nossa má conduta. Então, para que a saúde real nos chegue, é preciso que a gente cure a nossa alma, né, de toda mágoa, de todo rancor. Então, a gente precisa curar a nossa alma para que o nosso corpo seja são também. Faz de um grão de mostarda maravilhoso símbolo do reino de Deus, né? Então Jesus ele não exemplificou o seu reino, comparou o seu reino de Deus a reinados, né, de muita pompa, né, impérios. Imagine os impérios daquela época. Não. Jesus falou de um grão de mostarda, porque ele queria dizer do potencial para se multiplicar sobre a terra, sobre a eternidade, né? Tudo o que estava ali tinha o potencial de multiplicar. Então, o reino de Deus é como um grão de mostarda que cresce e comporta tudo, né? Porque é assim que é o reino de Deus, porque ele está em cada criatura, né? Que o Criador se propôs a conduzir, a amar. De uma dracma perdida, forma ensinamento inesquecível sobre o amor espiritual. E aqui ele fala, né, daquela parábola de uma viúva que ela perde um dracma, ela tinha, é como se fosse uma moeda à época, né? Ela perde uma moeda, embora ela tenha várias outras, e ela vai dentro da sua casa, ela acende, ilumina, varre, ela fica procurando ali até que ela possa achar aquela moeda que ela perdeu, aquela dracma que ela perdeu, fazendo referência ao amor de Jesus ao enviar os missionários, os entes queridos que estão a nos cuidar, para que ninguém fique de fora, para que nenhuma ovelha fique perdida. Então, toda a sua misericórdia está em nos auxiliar. Então, ele fala do amor espiritual que nos é dedicado, né, nos segurando a mão diante das nossas falhas, para voltar ao rebanho, né, e para seguir adiante, compreendendo e mudando as nossas atitudes, né, evoluindo, progredindo moralmente. De uma cruz grosseira grava a maior lição de divindade na história. E aí, né, duas madeiras, Jesus nos exemplifica o maior ato de amor possível, de emocionar, né? Da gente, é uma lição de amor que se perpetua, né? Já se passaram mais de 2000 anos e isso ficou no nosso inconsciente, e que se perpetua e vai ficar assim até que cada um de nós tenha assimilado o amor de Deus em nossas atitudes, em nossos pensamentos, em nosso coração. Então Jesus deu o maior exemplo do seu amor para cada um de nós, né? Que não tem palavras para expressar o que ele fez por cada um de nós, né? Que amor é esse? A gente não tem noção, né, do que é isso ainda. Então a gente tem que se emocionar com o amor de Jesus por nós. A gente tem que lutar, a gente tem que se esforçar para sermos pessoas cada vez mais do bem e seguir o seu exemplo, né, nos transformando. E aí Emmanuel completa: de tudo isso
somos testemunhas em nossa condição de beneficiários de tudo que ele viveu entre nós e deixou como seu legado. Em razão de nosso conhecimento, convém ouvirmos a própria consciência, ou seja, nós, que estamos dentro de uma doutrina espírita que nos abre portas para o conhecimento de uma forma mais ampla, Sabemos sobre a lei de causa e efeito, temos conhecimento sobre a pluralidade dos mundos, a mediunidade, a reencarnação e todos os ensinamentos vindos, através dos missionários, dos mensageiros, que Jesus nos encaminha, muito estudo, muita obra. Então a gente já tem um olhar mais amplo sobre isso, então que a gente possa olhar com mais cuidado para que tudo aquilo que a gente ouve, aprende, para colocar em atitude de mudança, E aí ele finaliza: que fazemos das bagatelas do nosso caminho? Estaremos aproveitando nossas oportunidades para fazer algo de bom? E eu fico pensando o que a gente está fazendo com cada momento que temos, Momento de oração, de estudo, de reunião com os familiares, com a nossa religiosidade, independente do segmento religioso, o que estamos fazendo com tudo isso que temos como presente de Deus para a nossa evolução, Estamos ouvindo a nossa consciência, aonde tem registrado todas as leis divinas, que nos impulsiona para o alto, para o transformar. Estamos aproveitando o mínimo para fazermos o máximo do bem. Então, que a gente possa pensar sobre isso, que a gente possa refletir, reflexionar o que estamos fazendo com cada minuto, cada segundo, se a gente estamos utilizando da melhor forma possível para o nosso caminhar, para a nossa evolução moral. Estamos falando aqui de evolução moral, Evolução do espírito. Ou estamos apenas complicando algo muito simples, Ou a gente está colocando empecilhos, estamos retardando um momento que nos é proporcionado para avançarmos, Estamos estacionando, na verdade. O que estamos fazendo com cada mínimo de momento vivido aqui? Então, que a gente tenha um olhar sobre isso, Que possamos pensar em Jesus e ter gratidão por tudo que Ele fez e faz por nós. Então, que esse amor, que ele cresça em sabedoria, que a gente comece agora a olhar para tudo que temos e possamos aprender com a dor, com o amor e aproveitar o mínimo para fazer o máximo. É isso, meus irmãos. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Que Jesus esteja com todos nós, como sempre. Fiquem com Jesus. Até uma próxima. Um beijo em todos.